Rádio CRCRS, um canal de comunicação entre o Conselho e os profissionais da área contábil. Acompanhe a nossa programação. Inicia agora mais um programa Contabilidade em Debate. Olá, colegas, eu sou Luciano Bill e hoje estamos começando mais um programa Contabilidade em Debate para a Rádio CRCRS. Hoje convidamos Carlos Hoff, auditor independente, sócio da Miller, Prey e Hoff Auditores e coordenador da Comissão de Estudos de Auditoria Independente do CRCRS, e o nosso colega Marcelo Saverin, presidente da 6ª seção do IBRACON, Instituto Brasileiro dos Auditores. O tema do nosso programa de hoje, a auditoria de encerramento de exercício, as importâncias, as peculiaridades com relação a esse procedimento. E eu começo com o Carlos. Está debutando aqui no nosso estúdio, né, Carlos? Sim. Primeiro programa. Uma satisfação enorme te ter aqui. Eu que agradeço o convite e para mim é uma satisfação em participar do programa. Eu, como coordenador da Comissão de Estudos de Auditoria Externa Independente e Interna, porque nós temos 2 colegas que atuam na auditoria interna. Né? Nós somos em 8. Então, 6 são ao trabalho com auditoria externa, 2 atuam em auditoria interna. Bom, então, deixa eu começar aqui com o programa. Pois não. Primeiramente, não tinha te dado ainda uma boa tarde, então boa tarde. Boa tarde a todos. E dizer assim, importância desses procedimentos de auditoria no caso dos encerramentos. Nós estamos num momento propício disso, né? As empresas estão nesse momento de fechamento. E a importância? Bom, a importância, Luciano, eu diria assim que não só no encerramento do exercício, mas a importância e a responsabilidade do auditor durante todo o trabalho, desde a contratação. Ah, sim. Certo? Claro, então, esse é um trabalho que não se faz só no momento. Não é só no encerramento. Então, no encerramento é o coroamento do nosso trabalho, que é a emissão do relatório. Então, nós temos dentro das fases de auditoria, nós temos o planejamento. Vamos na empresa, conhecer a empresa, ver quais as fases de planejamento, datas, melhores datas para serem feitos os trabalhos. Depois, levantamentos e testes dos controles internos. Uma outra visita para a auditoria de pré-balanço, inventário físico. Então, aí que vai se chegar então, no encerramento do exercício. Lá se emite circularizações para bancos, advogados, clientes, fornecedores, seguros. Então, obtendo toda essa documentação, é que se vai fazer o trabalho no encerramento do exercício. E, de novo, acaba sendo uma coisa que não se faz do dia para a noite, nem nos últimos 10 dias finais. Não. Esse é um trabalho que vem se estruturando ao longo do período. Ao longo do período, em consonância com a empresa, não é? Com a empresa cliente. Então, a gente, quando encerrado o exercício, então marca-se uma data para fazer o trabalho de final e emissão do nosso relatório, né? E a importância da auditoria e responsabilidade, eu diria que vai até a publicação das demonstrações financeiras. Até lá o auditor ainda tem as suas responsabilidades. Sim, tem um acompanhamento cotidiano de tudo que está sendo feito. Pode ter um evento subsequente importante. O que é o evento subsequente? Aquilo que acontece do encerramento do exercício, no caso 31 de dezembro de cada ano, até a emissão do nosso relatório, ou a publicação das demonstrações financeiras. Saverin, me conta um pouquinho. O IBRACON, obviamente, tem muita participação, porque sempre tem muita atenção aos profissionais, dando um curso, dando sempre a sustentação, atualizando os profissionais de auditoria para esses procedimentos. O que a gente pode falar do IBRACON a esse respeito, Saverin? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? A casa está sempre de porta aberta, tu sabe disso, né? Uma boa tarde a todos. É sempre uma honra estar aqui nesse programa, participando e levando conhecimento aos nossos ouvintes, né? O IBRACON, ele tem como um dos grandes objetivos desenvolver a educação continuada, né? Então, ao longo dos anos, a gente identifica os principais cursos, os principais temas de contabilidade e auditoria e são oferecidos ao público, aos contadores e auditores. Desde o ano passado, os preparadores das demonstrações financeiras também estão obrigados a prestar a educação continuada, né?
Isso é um total de 40 horas de curso que o profissional tem que desenvolver ao longo do tempo. Tá. Esse ano nós temos uma peculiaridade, andou tendo uma novidade no que se refere às questões dos relatórios, né, Saverini? Teve uma implementação do modelo novo, pode dar uma explanada para nós a esse respeito? Não? É bastante legal complementar o que o Off estava comentando, né? Que a auditoria, a gente não inventa os procedimentos. Os procedimentos para execução de uma auditoria independente, eles estão todos eles normatizados nas normas profissionais de auditoria, que estão convergidas às normas internacionais. E elas são bastante amplas, né? Então, em cada fase daquelas citadas pelo OFF, nós temos procedimentos obrigatórios que vão até a emissão do nosso relatório. Em especial, nesse ano, o relatório ele sofreu uma grande modificação. Uma grande modificação. Substancial. Substancial. Digamos assim, o relatório que anteriormente, né, antes da principal convergência, que se chamava parecer, e ele, se fosse emitido na sua forma normal, ele tinha 3 parágrafos, ele passou, em 2008, né, a ter 5 parágrafos. Sim. Agora, com essa modificação, ele começa a ser mais amplo. Uma das principais modificações é que a conclusão do relatório, ele vai para o primeiro parágrafo, ele não é mais o último. Então, o leitor do relatório, ele rapidamente ele vai verificar a identificação das demonstrações financeiras que estão sendo auditadas e, na sequência, vai já encontrar a opinião do auditor, se é uma opinião com ressalvas, se é sem ressalvas e tudo mais. E, na sequência, vem, então, se existe uma ressalva, vem a base para a opinião com ressalvas, onde que o auditor vai reportar todas as suas observações. Um outro detalhe bastante importante, que antigamente o auditor ele só reportava uma incerteza de continuidade da empresa quando esta fosse identificada, né? Agora o auditor ele tem que se posicionar. Não, a empresa encontra-se em marcha sem qualquer tipo de problema. Ele tem que se posicionar quanto às incertezas, né? Empresa de qualquer porte, limitada até a empresa listada na CVM. Ou seja, faz sempre uma avaliação. Tem que ser mencionado. Dentro desse relatório, qual é que é a receptividade que ele está tendo hoje do público que está recebendo isso? Tu tem uma conclusão vindo na frente, tu tem uma mudança da maneira de redigir isso, mas e o público-alvo do relatório de auditoria, como é que tem recebido isso? Olha, falando, vamos dizer, da carteira de nossos clientes, né, que nós não temos tido até o momento nenhuma discussão mais apurada sobre o texto do relatório. Mas acredito que nas empresas listadas, que o auditor também tem que mencionar os principais assuntos de auditoria e quais o procedimento que o auditor adotou para suportar aquele procedimento, aquele principal assunto, qual o procedimento que o auditor fez. Então, este assunto, pelo que eu tenho conversado com colegas, para as empresas listadas, só para as empresas listadas, então tem sido discutido já, mas não agora. Isso aí, essa discussão já vem durante o ano. Olha, nós vamos ter este assunto, que nós vamos ter que mencionar no relatório do auditor. Saverini estava falando a respeito de 2 parágrafos, 3 parágrafos, 5 parágrafos. Existe essa limitação dentro dessa formatação nova? A conclusão tem que ter tantos parágrafos, a fundamentação tem que ter... Não, o relatório ele segue um padrão, né? Mas como o Off comentou, nas empresas listadas, principalmente as que possuem suas ações negociadas na bolsa, você realmente tem uma amplitude bastante grande dos assuntos, né? Mas o objetivo desse relatório é trazer maior transparência das informações ao público, que usuário dessas demonstrações financeiras, né? Seja investidores, seja os acionistas, sejam fornecedores e tudo mais. E o retorno que a gente tem é positivo, entendeu? O pessoal está vendo com bons olhos porque tu acaba trazendo mais informações, né? Está mais não transparente só, também. A empresa pode receber um relatório sem ressalvas, mas com os pontos de atenção, né? Que foram os principais assuntos que o auditor levantou na fase de planejamento até o seu final e quais são as conclusões que ele teve. E este relatório foi emitido pelo CFC, aprovado pelo CFC. Tem a norma
do CFC. E o IBRACON, Diretoria Nacional, emitiu um comunicado técnico número 1/17, então falando sobre esse relatório e dando exemplos, modelos de relatórios, tanto para empresas listadas como para não listadas, balanços com controladora e consolidado. Então, isto aí foi muito útil para o auditor na elaboração do seu relatório. E uma mudança, eu acho que já é no título. Antes era relatório dos auditores independentes. Hoje é relatório do auditor independente. Então, isso aí já é a primeira mudança, é o título do... Sim, do já relatório, tem uma conceituação. E nesse relatório nós temos ali todas as responsabilidades da administração, estão descritas ali, e as responsabilidades do auditor, mais explícita do que no relatório anterior. Saverini estava atentando aqui que a questão da atenção, que dentro do relatório, então, atenta-se a isso, atenta-se àquilo, deve ser alguma questão nesse sentido que deve ter. Até onde vai isso? Até onde vai os limites de tu chamar, ou o auditor chamar a atenção para as questões envolvendo a sociedade? Há uma parametrização disso, uma conceituação disso, até onde isso é subjetivo e onde isso é efetivamente descrito na norma. Não, o que acontece? Na fase de planejamento, o auditor já identifica os principais assuntos de auditoria, com base na discussão com a alta administração, com base na observação, com base no desenvolvimento do seu trabalho. Ele já identifica os principais assuntos. São aqueles que podem ter um efeito material nas demonstrações financeiras. Pode. Então, é um assunto que ele deve ser monitorado pelo auditor ao longo do seu trabalho. Ele pode ser um assunto que não mereça uma ressalva, mas um acompanhamento. Me diz uma coisa, e agora nós estamos falando muito das empresas, nós temos muito do terceiro setor. Muda Sim. também o parecer para o terceiro setor também? Não, o parecer, o modelo é o mesmo. Muda também. Muda também, muda para todos. Agora, o modelo que deve ser seguido é o da norma do CFC, e os modelos que está mais detalhado no comunicado técnico número 1, que eu já falei, do IBRACON. Então, isso aí vale para todos. Botando uma bola nas costas, assim, do Saverini, assim, né, Saverini, já que tu está aqui há bastante tempo aqui, o parecer atual, ele está mais dentro do que se refere ao parecer da padronização internacional, hoje esse modelo, ou isso não tem correlação nenhuma? Não, tem correlação sim. Que na verdade esse relatório segue as normas internacionais. Então, no mundo todo, os países que estão convergidos às normas internacionais, eles estão... O conceito e a parametrização, ele segue mesmo... Isso. O Brasil adotou esse ano, né, esses relatórios. Os relatórios estão sendo emitidos agora, no início do ano, em relação a 2016. Existem países na Europa que já adotam esse relatório há bastante tempo, né? Voltando aqui pro Hoff, me diz uma coisa, Hoff, e com relação à descrição desses eventos em relatório, eu sei que nós temos uma dificuldade muito grande no que se refere à redação, muitas vezes do próprio profissional, para dimensionar isso com relação a... Enfrentou algum problema do controle interno, como descrever isso dentro do relatório? Ficou mais fácil ou continua isso tendo a mesma dificuldade, ou isso é de profissional para profissional? Eu diria que é de profissional para profissional, mas é descrever o assunto, não digo o problema, mas o assunto, e em seguida, o que o auditor fez para conviver, para resolver, ou examinar... Ou sugerir o encaminhamento para aquele assunto. Aquele assunto, né? Quer dizer, não é uma ressalva, mas é um principal assunto que deve ser divulgado a terceiros, ao mercado. Saverini, nós já estamos chegando no fim do programa. Eu vou começar contigo com o meu minuto final, tá? Para fazer as últimas destaques para o nosso ouvinte. O que tu gostaria de destacar aqui desse nosso programa com relação a esse tema abordado hoje aqui? Eu gostaria de destacar rapidamente a importância da auditoria, né? Eu acho que o auditor, ao longo do tempo, ele desenvolve seu trabalho com base nas normas profissionais, mas a auditoria é muito importante para a empresa porque ela também visa a agregar valor, tá? Então, todos os assuntos identificados, sejam relevantes ou não, e as nossas observações, elas são contempladas dentro de um relatório de controles internos, que é entregue juntamente com o relatório das demonstrações financeiras, entendeu? Então, assim, se nós, auditores, conseguimos desenvolver um trabalho, como o Hoff comentou, na contratação antecipada, e a gente consegue, ao longo do tempo, fazer um trabalho adequado,
a gente consegue agregar valor entregando uma boa carta de controles internos com as nossas recomendações de melhorias em diversos setores da empresa. E aí, Carlos, o que a gente dá de... Como o Saverin falou, a contratação da auditoria é muito importante ao longo do ano, que não fique... Aquilo que a gente falou antes, não se faz a auditoria em 10 dias. Em 10 dias, contratar no encerramento quase do exercício, né? Porque tem todos os procedimentos para serem feitos que não se faz de afogadilho. Então, essa contratação de auditoria se deve ocorrer entre junho, julho, para que o auditor tenha tempo de planejar o seu trabalho ao longo do ano, que isso corra tudo bem até o final. Em dimensionamento das horas. Dimensionamento das horas, a programação, as datas das visitas, épocas, definição de trabalho. Às vezes tem uma empresa que é um grupo, então tem filiais localizadas fora até do estado, então tem que ser planejado isso aí, as visitas, as datas das visitas, para que não tenha surpresas. Bom, gente, eu agradeço a presença de vocês aqui. Hoje eu falei com o nosso colega Carlos Hoff, auditor independente, sócio da Miller Prey e Hoff Auditores e o coordenador da Comissão de Estudos de Auditoria Independente do CRC. Também conversei com Marcelo Saverin, presidente da 6ª Seção Regional do IBRACON, Instituto Brasileiro de Auditores, a respeito do assunto que hoje até acabou indo um pouquinho para o lado mais do novo relatório de auditoria, mas foi um prazer ter estado com vocês aqui hoje. O prazer foi meu, eu agradeço o convite para participar desse programa e permanecemos à disposição. Serás convidado novamente, pode estar certo isso. Muito obrigado, até uma nova data. Forma. Deixo o meu abraço e até o próximo programa.